verdade, nunca foi falta. Presta atenção, quero que você compreenda. Eu quero explicar por quê. Nunca foi falta da parte de Deus. Nunca foi falta da provisão de Deus. Não. Não foi. Porque a Bíblia, ela chega a nos relatar, o Espírito Santo nos ensina, no livro exatamente de Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 4, a Bíblia chega a dizer que existiu irmãos que vieram antes de nós, esteve aqui nessa terra. Eles estiveram aqui. Sabe, os nossos irmãos, Paulo ensinando, ele dizia que teve pessoas que não descansaram. Elas mesmo acreditando em Deus, elas não descansaram. Mas e qual é o motivo? Tudo existe um motivo, uma explicação, existe um porquê. Por que eles não descansaram? Diz a Bíblia que foi porque eles não acreditaram que as obras de Deus estavam concluídas antes da fundação do mundo. Aleluia. Eles ouviram sobre isso. Eles ficaram sabendo sobre isso. Sabe, igreja, o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, ele chegou também a dizer, a falar para os Efésios, na carta aos Efésios, também, Efésios também, capítulo de número, Efésios capítulo de número 1. E se eu citei antes, eu citei Hebreus capítulo de número 1. Eu explico. Eu citei Hebreus. Eu citei onde que estava em Hebreus. Hebreus, antes, o que eu estava referindo antes. Hebreus foi exatamente. Hebreus foi 4. Agora, olha Efésios. Olha o que Paulo estava ensinando aos Efésios. Eu volto lá. Efésios, capítulo de número 1. Versículo de número 4. A Bíblia fala assim. No 3 ela diz: bendito seja o Deus, Paulo falando aos Efésios, na carta aos Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Agora no versículo 4 fala assim: a qual antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Amém? Em amor, olha aí, diante dele, em amor. Olha que interessante. E lá em Hebreus, a Bíblia diz, Paulo ele deixa claro que aquele povo, eles não conseguiram descansar mesmo acreditando em Deus. Mas por que eles não descansaram? Eles até ouviram que estava pronto, que estava feito da parte de Deus. Mas eles mesmo assim não descansaram. E a Bíblia explica que é porque a fé deles não acompanhou a palavra que eles ouviram. A fé não acompanhou. A nossa fé, a fé dos homens, elas precisam acompanhar a palavra de Deus. Em outras palavras, a nossa fé precisa estar alinhada com a palavra. Porque o reino de Deus é um reino que funciona por alinhamento, não é por súplica, não é por lágrima. Não, é por alinhamento. Alinhamento ao quê? Aos princípios de Deus. Aos princípios de Deus. É preciso procurar conhecer os princípios do reino e alinhar-se com esses princípios, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus, em Cristo Jesus, Ele nos concedeu como filho, e a Bíblia diz que isso, eu volto a dizer em Efésios, a Bíblia diz que Deus nos abençoou antes da fundação do mundo. Aleluia. Antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu nele, em Jesus, antes da
da fundação do mundo, antes dele fundar o mundo, nós não somos de agora, nós não somos do ventre de nossa mãe para cá. Nós não somos. Nós fomos dados à nossa mãe, nós fomos enviados para o ventre da nossa mãe. O apóstolo Paulo, ele ensinando, ele diz que o homem, ele é um ser tricotômico. É um espírito que tem uma alma e que mora dentro de um corpo. Olha que profundo isso. Saber disso destrava o homem. Saber disso faz o homem viver destravado. Saber disso faz o homem viver, não ser mais resistido pela igreja, por Satanás. Faz com que o homem não viva mais resistido, igreja, ou seja, abduzido ou destruído pelas maldições. Isso é profundo. Isso é identidade. E o reino de Deus funciona por identidade, alinhamento, identidade, consciência. Então a Bíblia diz que lá nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Significa dizer que quando Deus fez o homem, diz lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, a Bíblia fala lá que Deus fez o homem, ele fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Aleluia. E tem a ele domínio, quer dizer, domínio é o que? Governo, autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre tudo que rasteja sobre a face da terra. Amém? Lá não fala que Deus mandou o homem governar sobre outro homem. Porque o homem ele é criação de Deus. O homem ele é criação de Deus. Ou seja, ele não foi formado de fato. Há uma profundidade muito maior nisso. O homem foi criado. Criou Deus o homem nele. O homem é um espírito. Deus fez um boneco e soprou o homem dentro daquele corpo quando ele fez aquele boneco. Tipo, a Bíblia fala que fez um boneco e soprou. Naquele momento o homem foi colocado dentro daquele corpo. Olha como que é forte. Naquele momento o homem foi colocado dentro daquele corpo. E ali passou a haver vida. Olha que interessante. Da mesma forma, Jesus, a crucificação de Jesus, ela aconteceu muito antes dele ter enfrentado a cruz de 2000 e poucos anos atrás, 2000 anos atrás. Muito antes. Em Apocalipse, capítulo 3, a Bíblia disse lá, João viu, o apóstolo João, ele viu, o Espírito Santo mostrou para ele, igreja, o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, preparado morto, antes da fundação do mundo. Olha, tudo que Jesus ele veio para poder revelar aos homens aquilo que estava feito. Ele veio para poder revelar aos homens, porque ele falou, não vim revogar nada, mas cumprir, ou seja, mostrar o que se falava sobre ele, o que profetas falavam sobre ele, sabe o que a lei falava sobre ele. Olha, interessante. E quando Deus fez o homem exatamente como ele é. Aí alguém fala assim, apóstolo, mas o homem pecou. O homem, como Adão, cometeu um erro, Adão cometeu um pecado. Bem, primeiro nós precisamos entender que Adão ele não caiu do céu. Adão não caiu, não foi do céu. Por quê? Porque Deus nunca tinha dado o céu para Adão. Deus tinha dado a terra para Adão. Deus, ele é o rei no céu. Ele é rei no céu. E Deus e os filhos dele também são reis. E quando ele fez o homem com um objetivo. Ele não fez simplesmente o homem, ele fez reis. Ele criou filhos, reis. Lá em Apocalipse fala sobre isso, reis. Mas não podia ficar os homens tudo no céu, esse tanto de rei no céu. O que ele fez? Ele cria um território chamado terra. E ele pega, e Deus tem um propósito. Qual é o propósito de Deus? Expandir o governo do céu na terra. Expandir o governo do céu. Então o que ele faz? Ele envia o homem para a terra. O nosso destino, a nossa origem é o céu, nós viemos de lá. Por isso que a Bíblia diz que quando o homem sai da terra, o espírito volta para Deus.
Por isso que a pessoa precisa reconhecer Jesus pela alma, por causa da alma dele. Porque o homem ele recebeu uma parte chamada alma. Ele tem uma alma, o homem tem uma alma. O homem vai para Deus, mas e a alma dele? Por isso ele precisa reconhecer Jesus para que a alma vá para a eternidade. Embora ela, de alguma forma ela vai para a eternidade. Porém, o reconhecer Jesus é para que não vá para a eternidade separado de Deus. Que não é nem o inferno, mas é um lugar chamado lago de fogo também, que diz em Apocalipse. Porque tanto a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo, de novo diz. Então, para a alma do homem não ir para o lago de fogo, o homem precisa reconhecer Jesus como Senhor. O homem precisa reconhecer Jesus como o salvador da alma dele. Diga glória a Deus. E olha que interessante isso. Então, igreja, mas o homem ele volta para Deus. E o corpo volta para o pó da onde veio. Olha, volta para o pó da onde veio. Então Adão não caiu do céu, Adão caiu do governo na terra. Satanás, quando engana Eva, engana Adão, ele fez com que Adão desobedecesse ali, Eva desobedecesse, e o diabo conseguiu tomar o governo na terra. Aí o reino das trevas passou a governar na face da terra. Porque o primeiro reino que veio para a terra foi o reino de Deus, o primeiro foi o reino de Deus. Olha assim, depois que Satanás ele foi lançado, e ele começou a governar também na terra. Mas Deus enviou os homens para que os homens governassem por ele na terra, representassem. Mas Adão peca, aí houve uma queda do governo, uma queda da autoridade, uma queda do domínio. E o que Jesus fez? Aí Jesus veio para poder restaurar esse governo. Jesus veio para tomar de volta aquilo que Satanás havia tomado. Igreja, diz a Bíblia que o Cristo, ele desceu no abismo, desceu no inferno e tomou das mãos de Satanás aquilo que ele havia pego. Tomou e devolveu para a igreja, devolveu. E todo aquele que acredita em Jesus, que se posiciona em Jesus, que reconhece o senhorio de Jesus na vida dele, eles poderão mostrar esse poder, essa autoridade no nome de Jesus. Eles poderão. Porque em Lucas capítulo 17, versículo 21, sabe, Jesus chega falando do reino, falando do reino para os homens, revelando esse reino, onde estava esse reino, sobre esse reino. Os homens perguntaram para ele: Senhor, quando é então que vai vir esse reino? Jesus falou assim: olha, o reino não vem com visível aparência. E se alguém quiser estar ali ou estar acolá, não vão e nem sigam, porque o reino dos céus está dentro de vós. Aleluia. Quando o homem, igreja, vive na consciência de que o reino dos céus está dentro dele, nunca mais Satanás governa a mente do homem. Nunca mais o diabo consegue governar aquele homem. Não consegue. Nunca mais Satanás conseguirá levar ele para o mundo do crime, para a vida, igreja, que desagrada a Deus. Nunca mais ele vai conseguir. Por isso que a Bíblia diz: o meu povo perece por falta do conhecimento. E também ela diz em 2 Coríntios capítulo 4, não, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ela diz que o príncipe desse mundo chegou ao entendimento dos incrédulos. Ou seja, o Satanás tem um objetivo, ele tem um interesse. Faz que interesse dele? Manter o homem na incredulidade. Porque a Bíblia disse lá que ele cegou o entendimento. Para quê? Para que não resplandeça a luz do Evangelho e o homem descubra que ele é a imagem de Deus. Olha. E assim ele consegue manter o homem na escuridão. Ele consegue fazer o homem, sendo livre em Jesus, viver uma vida como se fosse preso. Você sabia que todas as pessoas que estão na face da terra, elas são livres? Livre porque Jesus pagou o preço, tomou o lugar delas, deu para elas um lugar, mas nem todo mundo sabe disso. E porque nem todo mundo sabe disso, Satanás controla, governa na mente e leva o homem a fazer coisas, e coloca o homem em caminhos escuros, e joga o homem no crime, e joga o homem, e usa a vida do homem para destruir e promover destruição. Infelizmente.
Porque a Bíblia diz que Deus, em Cristo Jesus, os libertou do império das trevas, está em Colossenses 1,13, tirou os homens, tirou a humanidade do governo das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. E é por isso que Deus quer que nós avisamos as pessoas sobre isso. Deus quer que nós abrimos a mente das pessoas sobre isso. Deus quer que nós trazemos clareza sobre isso. Porque aonde há clareza, o maligno não pode governar. Aonde há clareza, as obras de Satanás são canceladas. As obras dele não frutificam. Diga glória a Deus. Não vai frutificar. Aonde há clareza, não vai frutificar. Aonde tem mentalidade de rei, não vai frutificar. Porque o homem, ele é um rei. Ele é um rei. E ser rei, isso é identidade do reino. Sabe, filho, a identidade do reino. A Bíblia fala que Deus, ele é pai de todos. Está em todos, se move em todos. Deus, ele é pai de todos. Mas nem todos ainda reconheceu ele como pai. E o homem só pode viver uma vida contornada do agrado de Deus, ou seja, fazendo coisas, sabe, alinhado com a mentalidade de Deus, coisas que agradam a Deus, quando ele descobre essa verdade e ele se volta para Deus em sua consciência. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, por que está falando isso? Eu perguntei para você, a oração pela paz de Jerusalém, se é possível haver paz, se você vê as pessoas em paz, é possível? É. É possível. E qual é a explicação? O que explica essas coisas que estão acontecendo? O que explica essas mortes? O que explica esses homicídios? O que explica essas maldades? O que explica tudo de ruim que está acontecendo na face da terra? Que pessoas estão a promover, a carregar isso para frente? A explicação disso chama-se mentalidades escuras, mentes que não foram clareadas, onde a luz não raiou essas mentes. A Bíblia manda nós orarmos pela paz, mas o orar pela paz, igreja, a oração ela tem que ter um ponto. A oração ela tem que ter um ponto. E qual é o ponto da oração? O ponto da oração não pode ser do ponto do lugar da necessidade. A oração tem que ser do lugar da graça de Deus. Tem que ser do lugar de provisão. Tem que ser do lugar da abundância. Tem que ser a partir da mente de Deus. Amém? Porque no reino de Deus, porque para ser no físico, no mundo físico, antes tem que ter o entendimento e a mentalidade de que és do reino. Às vezes as pessoas mudam para mudar fora, para mudar algo fora, mas nada fora muda sem antes mudar dentro.